Eu vou fazer um recorte da perspectiva mesmo da trajetória do cineasta, né? E da importância dessa trajetória de um documentarista como Silvio Tênis. Eu vejo nesse filme uma produção muito singular e um encontro também muito singular, né? Um encontro de um cinéfilo que se apaixona pelo cinema na juventude, nos anos 50 no Rio de Janeiro, no final dos anos 50 e início dos anos 60, cineclubista, né? Silvio Tênis declara que aprende a fazer cinema vendo cinema nos cineclubes do Rio de Janeiro, que tem um encontro muito singular com o que ele vai chamar de uma tríade revolucionária, que é com Godard, Pasolini e Glauber. Está marcado aí pela influência que a ficção política, que os filmes políticos, que essa geração que produziu, né, filmes políticos, tiveram na vida dele. Mas não vai para a ficção, né? Não vai porque ele disse que tinha um interesse muito especial em filmes históricos. Ele gostava de história. História era a matéria que ele tinha maior nota na escola. Começou a fazer direito, mas não gostou muito desse direito, que era injusto, especialmente de como a justiça ficou muito restrita e impossibilitada com os governos ditatoriais, né? Então ele não quis fazer direito. Foi fazer história na França, estudou na Sorbonne, em Paris, né? Fez uma licenciatura em História e depois fez a paixão pelo cinema, fez com que ele procurasse Marc Ferraud, né? que é um teórico francês que escreveu um livro muito importante sobre cinema e história, e fosse fazer um curso de mestrado onde ele vai estudar a produção de um documentarista holandês, e ele se apaixona por essa possibilidade de fazer história pelo cinema, né? E a história, e ele vai dizer no filme, vocês vão ver que o roteiro, a narrativa, embora as vozes não sejam do Silvio Tênis, ele aparece o tempo todo no filme. E ele construiu esse roteiro com alguns amigos, professores também. Ele hoje é professor do curso de comunicação da PUC, no Rio de Janeiro. Ele construiu com alguns professores que também são amantes de história e gostam do documentário, têm uma paixão pelo documentário. Então ele junta esse desejo, essa paixão do cinema com o gosto pela história e um gosto especial pelo Brasil, pela América Latina, e o que acontece a partir de 1968 na vida dele. Como ele nasce em 50, ele inclusive diz isso. Eu tinha 18 anos em 1968, um ano extremamente marcado na história política e social do mundo, né, por todos os processos de transformação que o mundo estava vivendo naquele período, e especialmente pelo engajamento da juventude nesse momento. E tem uma coisa que eu acho que temos que ressaltar desse desejo de expressão, e que ele acaba colocando em 2 horas, mas ele tinha 400 horas de arquivo e imagens, né? Um filme que ele disse que levou 1/3 da vida dele para fazer, está com 62, 63 anos, e ele levou 19 anos para construir esse filme. Eu acho que ele precisou se distanciar, adquirir uma certa maturidade para construir essa trajetória imagética, esse mosaico montado. Eu gosto muito da montagem do filme, né? Da forma como ele vai relacionando a história do mundo e a história do Brasil.
Das figuras, claro, que ele escolhe, ele não é por acaso que ele cita Godard no início, né? O cinema é a verdade 24 vezes por segundo, e ele vai dizer que o cinema é a verdade editada, né? Assim como o historiador, ao construir, né, o seu texto histórico, também edita a história. Então, o cinema, para ele, é uma história editada, né? É uma verdade editada. E ele se coloca nesse lugar, mostrando aí, especialmente neste lugar de narrador, e toma como mote dois conceitos fundamentais para a construção do filme: utopia e barbárie, né? A formação humanista dele, lógico, vai de toda uma geração que viveu aquele período, não por acaso ele vai fazendo os recortes, né? Então ele tem um encontro da história, mas ele também narra essa história, especialmente a partir das imagens que ele grava e também das imagens do próprio cinema, de vários filmes que vão aparecer durante a sua montagem, né? E das entrevistas, das figuras que aparecem dos cineastas, dos sociólogos, dos historiadores, que vão aparecendo e apresentando essa narrativa para a gente. Então, acho que é um filme singular porque ele vai articulando essa potencialidade da proximidade entre a utopia e a barbárie. Ou seja, somos todos capazes de projetar, de sonhar um mundo melhor, mas ao mesmo tempo somos uma humanidade capaz de bárbaras, da barbárie, de bárbaras violências, de atitudes extremamente duras, intolerantes, e aí ele vai mostrando isso, né, a partir da narrativa. Então, acho que para as novas gerações, para quem não viveu isso, claro que todos vocês já leram, já viram isso nas matérias escolares, mas eu acho que é de uma potencialidade muito grande, é um filme que toca a gente e que toca especialmente pela maturidade que Silvio Pereira tem de tratar esse percurso, de questionar, né, de questionar as utopias, de inclusive assumir que havia muito de barbárie nas utopias das gerações, das pessoas, dos sujeitos que viveram a geração, que viveram nessa época, né? Essa famosa geração de 60, dos anos 60. Né? Havia muito de utopia expressa especialmente pela arte, pela poesia que ele traz, pelo teatro do oprimido, né? E de uma arte extremamente engajada, né? Não é por acaso que Boal aparece e vai dizer assim: olha, eu não sou um artista engajado, eu sou um cidadão engajado. Recoloca questões importantes para a gente pensar, né? Para pensar especialmente a virada do século, a virada do milênio, coloca para as novas gerações questões importantes para as nossas vidas, para a vida de vocês especialmente, né, que estão começando uma trajetória. Traz uma discussão sobre a finitude, que é muito importante. Ora, não há transformação se não há, né, negociação, se não há mediação entre as gerações. Né? Aquilo que permanece por conta dessa falta de possibilidade de negociação, né? De articulação, de mediação, do respeito às diferenças. Né? Então, ele vai, inclusive, mostrando todos os furos daquilo que se pensou que era verdade, né? Que era tão potencial, o que foi caindo, como as transformações se deram, como poderíamos pensar que a China chegaria onde chegou, fez a opção que fez, né? Também seríamos capazes de pensar que Cuba duraria tanto tempo como está até hoje, né? Então, uma série de projetos e uma série de utopias que hoje se tem um outro olhar a partir deles. E também projetos que foram construídos a partir desses sonhos, que potencializaram uma série de violências e de barbáries.
Ao colocar isso, o roteiro de Tendler é, como ele mesmo diz, faço história pelo viés da memória e do afeto, né? Então, narro essas trajetórias humanas, essas potencialidades humanas de sermos sonhadores, esperançosos, mas também de sermos violentos e bárbaros. Mas podemos ter e acreditar que é possível, né, pelas novas gerações, continuar transformando o mundo. Né? E não por acaso ele traz uma fala sobre a necessidade em várias pessoas colocam isso, Leonardo Boff, alguns outros que eu não vou lembrar agora, Eduardo Galeano. Então, a necessidade de construção de uma cultura de paz, a própria ansiedade dele pela paz, né? Quando ele fala assim, volto a Israel buscando a paz, né? Então a gente vê aí toda uma trajetória de amadurecimento, de reflexão, que é dessa pessoa especial que se aparelhou para registrar tudo que ele pôde registrar pela câmera cinematográfica, né, em imagens de película, imagens digitais mais recentes, tudo que ele pôde trazer de fotografias e imagens de arquivo, e durante 19 anos, com 400 horas de imagem, editar 2 horas para que a gente visse e pudesse refletir sobre o que ele quis mostrar dessa trajetória que é dele, mas que é do mundo, né? E isso coloca para a gente uma questão que eu acho importante pensar. É nossa e é do mundo. Onde estamos no mundo? De que perspectiva vemos o mundo? Né? Faz a gente perguntar isso. Né? Como lidamos? Né? Ou podia perguntar, como a gente lida com tudo isso que a gente viu aqui agora? Né? Então, acho que essa é uma questão importante. Né? E é importante para pensar porque é uma produção que tem um alto empenho individual para mostrar o coletivo. Né? Que tem um projeto individual nisso, tem um querer, tem uma vontade de realização, porque acha importante registrar, né? E deixar esse registro de alguma forma, essa história narrada em imagens, para que outras pessoas possam ver aquilo que muitos outros viveram.